então para a nossa segunda parte desta série chamada O que impede o ser humano mudar. Meu nome é Marcos Brasil, eu sou Master Trainer pela NLP University. Eu quero compartilhar com você a minha experiência. São mais de 22 anos fazendo atendimentos individuais. São mais de 8.000 clientes, 8.000 pessoas que eu consegui de alguma forma colaborar em suas vidas nestes quase 23, 24 anos que eu estou nesta área. Na área do desenvolvimento humano, um pouco mais, com capacitação, treinamento, consultoria. Agora, fazendo atendimentos individuais desde 1999. E nesse sentido, eu aprendi com os meus clientes sobre como eles fazem para mudar aquilo que desejam mudar. E, ao mesmo tempo, é importante a gente tomar consciência, a gente se dar conta daquilo que nos impede de mudar. Muitas pessoas estão me perguntando sobre a imagem que eu coloquei neste slide e que eu não expliquei na aula 1. Inclusive, se você não assistiu à aula 1, procure neste mesmo espaço onde você está recebendo esta aula 2. Nós estamos colocando em grupos de WhatsApp, nós estamos colocando em grupos que vão fazer parte do workshop Permissão para Mudar, e talvez você não tenha visto a aula 1. Na aula 1, eu falei sobre a natureza do cérebro e o quanto esta natureza, a essência, as características do cérebro humano nos impedem, nos atrapalham de alguma forma de mudar aquilo que nós desejamos mudar. Eu não expliquei esta figura aqui que está no slide, esse sapo dentro da panela, a panela sendo aquecida e ele ali aparentemente tranquilo, feliz, mesmo estando numa panela que cada vez mais vai aquecer e daqui a pouco vai ferver. Pois bem, existe uma história, uma parábola, uma metáfora de que se você colocar um sapo dentro de uma panela com água e aí você vai ligar o fogo, este sapo aos poucos vai sentindo a água aquecer. Aos poucos a panela vai aquecendo e ele vai apreciando aquele calor. De alguma forma ele vai se acostumando, de alguma forma ele não reage. Por quê? Porque está bom. Só que a panela rapidamente ela está aquecendo e daqui a pouco a água vai ferver e o sapo vai cozinhar e ele nem vai perceber, nem vai se dar conta de que isto está acontecendo, de que ele vai acabar morrendo. E a causa disso é a falta de ação, de atitude, de reação à água que está aquecendo. Assim, muitas vezes é o ser humano que se acostuma com a sua vida, que se acostuma com o calor, que se acostuma com o conforto e eventualmente até mesmo com o desconforto e não se move, não muda, não age, não reage às circunstâncias, aos resultados. E ele vai se acomodando, como sapo na panela e daqui a pouco a água vai ferver. Será que você se encontra nesse momento, nessa situação? Será que você está dentro de uma panela, a água está aquecendo e você nem está se dando conta? Será que você consegue agir e reagir às circunstâncias, a tudo aquilo que está ocorrendo à sua volta? Pois bem, eu aqui nesta série chamada O que impede o ser humano mudar, eu quero compartilhar com você informação, conhecimento para você tomar consciência e quem sabe você começa a agir e reagir. Esta é a segunda parte desta série, como eu já falei. Nós realizamos a primeira parte, basta você procurar aí no grupo onde você está, ou até mesmo me enviar uma mensagem lá no meu Instagram, @MarcosBrasilMoraes, e você vai me encontrar lá no Instagram. Também tem um Instagram, Portal Escola Livre, onde você pode nos seguir e enviar mensagem. Esta série de aulas que eu estou fazendo aqui sobre o que nos impede de mudar é direcionado para profissionais. Eu atendo muitos profissionais que têm dificuldade em ajudar os seus pacientes, os seus clientes em processos de mudança, como os psicoterapeutas. Mas da mesma forma eu atendo hipnólogos que não conseguem muitas vezes, por mais habilidosos que sejam, ajudar os seus clientes em processos de mudança, assim como os coaches, os terapeutas holísticos, os comunicadores generativos, os coaches que utilizam PNL e hipnose para ajudar os seus clientes, líderes de empresas e de equipes que desejam que as suas equipes tenham uma performance diferente, melhor, mas não conseguem, tem alguma coisa impedindo. Toda e qualquer pessoa que deseja mudança para si, mudança para o outro e não está conseguindo. Esta aula é para você tomar consciência e desenvolver estratégias eficazes,
para mudar e ajudar as pessoas a mudarem. Vamos pensar aqui, como eu falei na primeira aula, que nós somos adultos. Eu não estou fazendo essas aulas aqui para crianças, adolescentes. Eu estou fazendo para adultos. Adultos inteligentes, criativos, funcionais, que estejam em condições de fazer uma mudança na sua vida. Enfim, adultos saudáveis. Se a pessoa é saudável, se ela é inteligente, ela é criativa, ela tem todos os recursos de que necessita para mudar e até mesmo para ajudar um outro ser humano a mudar. E o que impede? Na primeira aula, eu falei sobre a natureza do cérebro. Nesta aula, eu vou falar sobre os nossos aprendizados, eu vou falar sobre a natureza, de um modo geral, do ser humano. E tem uma frase que eu gosto muito de utilizar: o que aconteceu na infância não fica na infância. Aqui está uma chave fundamental, um segredo para você se dar conta de que muitas mudanças que você deseja na sua fase adulta, elas estão sendo impedidas por modelos, memórias, estratégias mentais que você está trazendo da sua infância. E não há como você solucionar problemas da sua fase adulta com estratégias da sua infância. E eu falei isso na primeira aula, falei sobre as nossas restrições e uma delas é a natureza do cérebro. Portanto, é muito importante a gente se dar conta que seja o seu cérebro, seja o cérebro da pessoa com quem você está atuando, trabalhando para ajudar no processo de mudança, existem escolhas desse cérebro. E as principais escolhas estarão focadas na sobrevivência. Toda e qualquer outra necessidade que possa de alguma forma colocar em risco a sobrevivência, essa escolha será rejeitada pelo cérebro. Portanto, muitas vezes, a ideia de você se divertir, a ideia de você se arriscar, a ideia de você fazer algo diferente do que vem fazendo, pode ser percebido, reconhecido, interpretado pelo seu cérebro como risco à sobrevivência. O seu cérebro vai rejeitar. Falei também na aula 1 sobre as escolhas. As nossas escolhas nem sempre são conscientes. Na verdade, a maioria delas, comandadas pelo nosso cérebro, pela nossa mente inconsciente, você nem se dá conta. E daqui a pouco você está fazendo algo contrário até mesmo àquilo que você havia planejado. E claro, o seu cérebro, ele vai economizar energia, ele vai querer poupar esforços, ele vai querer levar você para a inércia, porque isso significa economizar energia para um bem maior, de acordo com o critério desse cérebro. E qual é o bem maior? Sobrevivência. Hoje, então, nós vamos falar sobre a natureza do ser humano. Eu falei especificamente da natureza do cérebro. E aí você vai dizer, mas Marcos, o ser humano também tem cérebro, claro. Agora estou falando do ponto de vista cultural. O ser humano como parte da sociedade, o ser humano como parte de uma família. Primeiro, e antes de tudo, o ser humano ele foi treinado para olhar para fora, olhar para os outros, olhar para o mundo que o rodeia. E por isso há uma tendência do ser humano responsabilizar, interpretar que aquilo que está acontecendo com ele foi causado pelos outros, pelo mundo. E nós sabemos, o começo de qualquer processo de mudança depende do quanto eu me responsabilizo. Eu tomo as rédeas da minha vida, eu me torno protagonista, eu sou o responsável pelos meus resultados. Isso é muito difícil de acreditar, é difícil de dizer, mas mais profundamente é difícil de acreditar. Eu sou o responsável pelos meus resultados. Há uma tendência muito forte de eu querer responsabilizar o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, os meus sócios, os meus funcionários, o meu chefe, o meu vizinho, governador, o presidente da República, por tudo que está acontecendo na minha vida. É uma tendência natural, é um gatilho que dispara automaticamente, eu nem me dou conta e eu já estou apontando o dedo para outra pessoa. Você aí que está me ouvindo, está me vendo, você é responsável pelos meus resultados. E a gente sabe que não.
No entanto, isto está incrustado nas nossas crenças, isso está no cerne daquilo que faz parte do meu modelo mental. Se eu não mudar essa crença, se eu não me reeducar para que eu comece a acreditar que os meus resultados dependem de mim, vai ser muito difícil eu dar o primeiro passo, porque eu vou sempre esperar que o outro se movimente, que o outro mude. E aí sim, então, eu vou começar a colher resultados diferentes. É como se aquele sapo na panela quente, enquanto a água começa a ferver, ele esperasse que alguém desligasse o fogão. Ele esperasse que alguém tomasse uma atitude para salvá-lo, e ele vai ficar ali esperando e vai morrer. Nesse sentido, o ser humano acredita mais na incapacidade do que na capacidade. O ser humano não é treinado para acreditar em si. É muito difícil, é muito raro um pai e uma mãe que criam um ambiente desafiador para o seu filho, para que o seu filho comece a desenvolver habilidades, para que o seu filho se sinta desafiado e comece a partir daí enfrentar desafios, acertar, errar, mas acima de tudo aprender que é possível, que ele pode evoluir, que ele pode melhorar os resultados na vida e que depende do esforço dele para que isso aconteça. A maioria dos pais gosta e procura proteger o seu filho, criar um ambiente seguro, confortável, com poucos riscos. Nesse sentido, aquele ser humaninho vai crescer num ambiente muito protegido, muito fácil para sobreviver. Há uma tendência então de relaxar. Se o ambiente não desafia, o cérebro, o sistema nervoso, relaxa. E há uma tendência da criança se acomodar, da criança buscar sempre o caminho do menor esforço, esperando sempre que o pai ou a mãe hajam por ele. Como essa criança vai acreditar na sua capacidade? Como essa criança vai desenvolver crenças de capacidade, de potencial? É claro que enquanto ela for protegida pelos pais, enquanto ela viver com os pais, talvez, de fato, ela não precisa mostrar a sua capacidade, provar que consegue sobreviver. Mas quando ela for para a rua, para o mundo, quando for necessário ela buscar a sua sobrevivência, a sua autossubsistência, quando ela for trabalhar numa empresa, quando ela for estudar, o mundo vai exigir dela atitudes, o mundo vai desafiá-la, o mundo vai propor uma competição, ela vai precisar competir, se mostrar a melhor, o melhor no vestibular, ela vai precisar competir no esporte, ela vai precisar buscar uma vaga dentro de uma empresa, concorrer com outras pessoas. Se ela desde criança não foi desafiada a evoluir, a aprender, a arriscar-se, quando adulta, ela será uma pessoa que, quando enfrentar desafios, vai sofrer. E sofrendo, a tendência é se esconder, diminuir cada vez mais as zonas de atrito, diminuir cada vez mais as possibilidades em que ela seja desafiada. Dificilmente ela vai construir uma crença de capacidade, dificilmente ela vai ter uma ambição para ter uma vida melhor, ter uma renda melhor, relacionamentos melhores, e isso pode afetar até mesmo a crença de merecimento, acreditando que aquilo que ela tem, o pouco que ela conquistou, é o que ela merece. E aí nós então vamos para a crença de merecimento. Existem 3 tipos de crenças que o ser humano desenvolve. Crença de possibilidade, quando a pessoa olha para o mundo e com o seu filtro busca encontrar as oportunidades, busca a abundância ao invés da escassez. É uma questão de modelo mental. É uma questão de acreditar que se um outro ser humano fez, eu também sou capaz de fazer. Crença de possibilidade. A outra crença é a crença de capacidade. A crença que nós acabamos de explicar e nós acabamos de mostrar onde ela nasce. Uma terceira crença e um pouco mais profunda é a crença de merecimento.
A crença de merecimento tem muito a ver com a autoestima, com o amor próprio. A crença de merecimento, ela nasce e se consolida tanto quanto a criança foi amada. E este amor não significa necessariamente proteção. Este amor significa que a criança foi respeitada, que a criança foi incentivada, que a criança recebeu mensagens dos pais, mensagens verbais, os pais falaram, mensagens não verbais, os pais demonstraram, que acreditavam nela e que ela merecia sempre ser saudável, ser feliz e conquistar o que ela desejar na vida. Meu filho, minha filha, você pode ser o que você quiser na sua vida. Se você batalhar, se você se esforçar, se você se empenhar, você pode ser quem você quiser, viver aonde desejar. Este senso de liberdade de escolhas mexe com o nosso merecimento. Eu começo a olhar para o mundo e ver um mundo abundante e começar a me perguntar: qual é o meu limite? Até onde eu posso ir? Isso também vai fazer com que a pessoa se respeite, respeite a si mesma, a si mesmo, não aceitando relacionamentos abusivos, tóxicos, que possam de alguma forma ferir a sua autoestima. Uma pessoa que desenvolve crença de merecimento, ela sabe, ela não admite a falta de respeito. Ela sabe que ela precisa respeitar as outras pessoas e as outras pessoas precisam respeitá-la. Nesse sentido, ela vai fazer escolhas de amigos, amigas, de relacionamentos, de empresas que criem um ambiente onde ela se sinta respeitada, com os seus valores, as suas crenças e os seus objetivos. Então, essa crença de merecimento nasce na infância. Agora, eu não preciso ficar condenado para o resto da vida convivendo com a minha crença de desmerecimento, convivendo com uma crença que permite que as pessoas me desrespeitem, que as pessoas me humilhem, que as pessoas façam o que quiserem comigo. Eu não preciso conviver com essa crença. Eu só preciso querer mudar e me autorresponsabilizar por essa mudança. Nesse sentido, na aula número 3, nós vamos falar mais sobre como desenvolver crenças de possibilidade, crenças de capacidade e, principalmente, crenças de merecimento que vão fortalecer a sua mente, a sua alma, o seu espírito e vão fazer com que você busque o seu espaço no mundo, o seu lugar ao mundo, que você lute pelos resultados que você deseja, que você lute pelo respeito dos outros por você, que você lute pelo seu lugar no mundo. Quer saber mais sobre isso? Então, aguarde a aula 3, onde eu vou compartilhar com você técnicas, ferramentas, estratégias para você então conseguir a mudança que você deseja e conquistar os resultados que você merece. Até a próxima aula!